Ok, minha gente, já de volta, conversando aqui com o Bruce ainda, Bruce Tederich marcando aqui seus compromissos em Teresópolis, Ledeni Carracena comigo, e meu irmão chegou agora aqui, né? Ledeni é meu primo e irmão, e Sérgio Raposo chegou agora, pastor Sérgio Raposo, lá da Missão Metodista Beldol. Bom dia, meu irmão Hélio, um abraço radical. Um abraço radical também para você, Sérgio. Serjão, gente muito boa. Logo mais a gente se encontra. Marcos Habib está aqui hoje com a gente e a gente vai bater um papo legal para caramba. Vocês vão gostar do papo que a gente vai falar, que a gente vai levar hoje aqui. Bom dia, Marcos. Bom dia, Hélio. Bom dia a todos. Quero agradecer a oportunidade aqui da Diário TV de voltar aqui, né? E aproveitar os ensejos das eleições para falar o que a gente já estava falando aqui antes do pessoal começar, né? Sobre essa questão. A gente já está debatendo aqui. A gente já está debatendo. E aproveitando aqui, o Bruce ainda não deixou aqui ainda a redação, a gente está aqui ainda já falando sobre colocando um pouco de pimenta no que a gente já está falando. Ô Marcos, você acompanha o nosso programa, aliás, você acompanha bem a imprensa em Teresópolis, né? Que você é uma pessoa muito atualizada, atualizado e atual, e você acompanha a política, você acompanha a religião, e às vezes eu começo a falar aqui, e isso não vou abrir mão nunca nos meus programas, eu começo a falar da espiritualidade, do espiritual, do ser evangélico, enfim. Eu falo isso muito aqui no programa e vou continuar falando sempre. Bom, mas eu não faço um programa para evangélico, eu faço um programa para evangélico, para espíritas, para católicos. Então, eu faço um programa laico, correto? A gente vive, eu queria que você falasse sobre o Estado laico, o que é o Estado laico, muita gente não tem a mínima ideia do que seja, e que você fale também, religião e política se misturam? Hélio, boa para começar, né? Bem, a Bíblia é um livro político, né? A gente já há bastante tempo que a gente coloca esse tempero. A Bíblia foi instrumento usado nas cruzadas para humilhar povos muçulmanos, né? Então, a religião está entrelaçada na política, né? Desde sempre. Né? A gente estava aqui outro dia falando, né? A gente estava acompanhando pela TV, você estava falando sobre a questão de Saul, Davi, essas questões, né? Tem uma emissora de TV. Até antes, Moisés mesmo, durante os 40 anos, Moisés teve oposição a ele. Sim, Isso é política. Moisés, se você ir em Israel e não conhecer a história de Moisés, né? O libertador do povo, né? Então, sim, os evangélicos, a política, a religião está na política. Só que aí é o que a gente já vinha falando aqui, né? Igual, as pessoas às vezes me perguntam, né? Por eu ser evangélico, tal, ter uma formação em teologia, o que um jovem evangélico faz na política, né? Eu sempre falo para as pessoas assim, eu sou discípulo de um preso político. Jesus de Nazaré foi morto por 2 poderes de Estado. Ai de mim se não fazer política. Ai de mim se não estiver nesse meio. A questão é, como que eu faço política? Se eu faço política a partir do que eu tenho como espiritualidade ou como que é a necessidade do povo? Porque há uma diferença entre o político evangélico e o evangélico político. Sabe qual é a diferença? O político evangélico é aquele que é político e usa da fé evangélica para fazer a política. O evangélico político, que é evangélico, por isso ele faz política. Há uma diferença. O que a gente tem visto hoje, a gente já estava falando aqui, e com maior respeito aos parlamentares que estão lá no Congresso Federal, aqui no Legislativo Municipal, tal, é que os nossos representantes, e aí eu digo, puxando sardinha para o nosso meio evangélico, não legislam a partir da questão para o povo. Eles querem levar uma questão moralista para a sociedade brasileira. A gente vinha falando aqui, o primeiro deputado federal evangélico que nós temos, lá na Constituinte de 34, era Guaraci Silveira, pastor metodista, que era leigo,
né, tal, totalmente foi colocado ao pastorado, chegou à presidência da Igreja Metodista no Brasil, no tempo dele. Ele, naquele tempo, ele vai defender uma coisa ilógica para os evangélicos, né? A gente vai ver ali que Jackson Falcão, Alceu Moreira Lima, né, o Tristão da Ataíde, como muitos conhecem na década de 80, vai defender o ensino religioso nas escolas. A Igreja Católica defendeu o ensino religioso nas escolas públicas. Mas quem defendeu o ensino laico, gratuito e público? Guaraci Silveira, um evangélico. Né? Ele degladiou isso várias vezes no Congresso Federal. Quer dizer, a Igreja Católica defendia o estudo católico. Sim, E aí o Guaraci de Freitas chegou e falou, não, é laico, porque a gente vive num Estado laico, ou seja, que qualquer religião tinha que ser ensinada na escola, né? Porque isso é década de 30, 1930, 34, tal. A igreja já era separada do Estado, então não tinha essa questão, né? A gente vai ver que, igual, em 1962, os evangélicos, querendo apoiar João Goulart, fazem um congresso, e até o nome é sugestivo para muitas pessoas, né? Em 1962, eles lá em Recife, no Colégio 4 de Julho, eles se organizam e fazem um congresso para apoiar as reformas de base de João Goulart. Ué, os evangélicos apoiando as reformas de base de João Goulart? Sim. E aí o nome do congresso é Cristo e o Processo Revolucionário Brasileiro. Sabe quem falou lá? Pessoas que nem eram evangélicas, como Celso Furtado, né, economista. Se você vê os maiores livros de economia que nós temos, a formação econômica do Brasil, Celso Furtado falou para os evangélicos. Os evangélicos, naquele período, estavam querendo discutir política. Então, sim, evangélico, religião faz política. A questão é como que a gente está fazendo isso, Hélio. Se a gente está puxando sardinha para o nosso lado, ou se a gente quer o bem comum. O que a gente mais vê hoje, desculpa quem se sentir atingido pelo que eu falar, é que estão querendo fazer um Estado teocrático. E a gente, como eu disse, é um Estado laico. O que é um Estado laico? O Estado laico é um Estado onde todas as religiões têm uma vez. Não uma só. Não é um Estado ateu. Um Estado ateu é um Estado que não tem religião, que não coloca nem Deus. A gente tem na nossa Constituição, né, sobre a bênção de Deus, tal, promulgamos a Constituição Federal. Está lá, 1988, Ulisses Guimarães. Tá, eu te fiz a pergunta, a primeira pergunta você desenvolveu e você mesmo chegou a João Goulart. Eu tenho um comercial agora, prepara aí o comercial, eu vou para o comercial, falando aí da Gota Elétrica, que está com um show de ofertas até o dia 16. Você puxou João Goulart para o assunto, que João Goulart, quando houve a Revolução de 64, ou o golpe militar, ele queria, a ideia dele era trazer o Brasil para o socialismo. Tá? Como é que você fez essa mistura? Como é que vê o comunismo, o socialismo e a religião? Quais são os países, por exemplo, na Rússia, que você diz que não é um país comunista, que a Rússia, qual é a religião que tem na Rússia? Não responde não. Cuba, Venezuela, outros países que hoje são comunistas, né? Qual é a religião que é professada nesses países? Segura a tua resposta. A gente volta já.